Olá, amigos e amigas da fotografia, tudo bem? Eu não sei se vocês são fotógrafos ou fotógrafas, mas eu sei que se vocês estão aqui é porque vocês são apaixonados por fotografia assim como eu. E eu tenho certeza também que vocês vão adorar o papo de hoje, e eu garanto que vai ser um papo assim, pesado feito uma rocha, porque eu vou conversar com ele, Breno. E Meu aí, querido, meu querido? seja bem-vindo. Tamo junto. Porra, que luta, hein, cara? Pois é, quase que não dá certo, né? Mas deu. Deu, e tinha que dar, uma hora ia dar, né? Com certeza. Primeiramente, obrigado pela apresentação, né? O pesado não diz respeito ao peso da fotografia, mas também ao peso físico. É Mas, o peso do nome, rapaz. Pois é, Esse, né? esse cara é uma rocha. Vocês que não o conhecem vão conhecer agora e vão entender sobre o que é que eu tô falando. Breno, meu irmão, eu tô muito feliz de você ter vindo finalmente aqui em Recife, assim, Massa. meio que sintonizado com a agenda da gente, que você sabe como é a correria Sim. né, da rotina da gente, de fotógrafo e tal. Aí eu quero saber, tu veio pra Recife agora a trabalho ou a passeio, cara? Rapaz, primeiramente eu queria agradecer aí o convite, né? E agradecer também as agendas que acabaram encaixando. Pera aí, porque primeiro pra galera saber, tu não tá mais aqui em Recife. Você é Não um tô fotógrafo mais. de Recife que não tá mais em Recife. Isso, eternamente recifense, mas agora com outra cidadania. Eu tô morando no interior do Ceará. Massa. Juazeiro do Norte, a cidade lá que o pessoal diz que é a cidade do Padre Cícero, né? É onde tem a legal, estátua. legal. Depois a gente precisa falar sobre a fotografia que se faz lá, hein? Massa, massa. Aí tu veio trabalhar. Vim a trabalho. Então, assim, primeiramente eu queria agradecer o convite aí de Diegão, a gente que já parceiro um tempão, trabalhamos juntos em uma instituição. E é isso aí, eu vim a trabalho, vim para fazer um casamento aqui. E a gente sempre tem voltado aqui porque ainda ficou um restinho dos clientes assim querendo que a gente volte para poder prestigiar aqui, né? E eu fico muito feliz por isso. Ah, cara, se tu tá voltando pra cá, assim mesmo depois de ter saído tanto tempo, quanto tempo que tá lá? 7 anos. É porque provavelmente você deixou umas sementes bem plantadas assim e tem regado essas sementes, né? Com certeza. É interessante, né, bicho? A gente deixar a porta aberta sempre onde a gente passa, né? Massa, maravilha. Agora, ó, Breno, a gente tá criando aqui no Fotoprosando um inventário de todos os fotógrafos e fotógrafas que a gente julga que tem relevância aqui pro estado, pro Nordeste e pro país. E eu acho que essa é uma oportunidade boa pra gente escrever um pedacinho dessa tua história. Aí Show. eu quero saber, e eu quero que os espectadores do Fotoprosando também conheçam a tua história. Como foi que a fotografia entrou na tua vida, cara? Conta pra gente. Show. Pra gente falar de como a fotografia chegou, a gente primeiro precisa sair da fotografia, né? Porque teve o início de tudo. Eu sou formado em Biologia pela Universidade Católica, fui professor de Biologia. E desde essa época eu já amava as plantinhas, né? Tudo quando é plantinha eu tava lá, ó, clicando nas plantinhas para estudar e também pensando na finalidade imagética mesmo, da imagem e tal. E aí já comecei a fotografar nessa época com as câmerazinhas analógicas, né, de filme e tal. E aí larguei a Biologia. A história é um pouco longa do porquê que eu larguei, a gente vai... Mas vou deixa eu me passar. situar no tempo. Isso faz quanto tempo? Cara, 2002. 2002 tu era biólogo ainda e 2002 começou eu tava assim... na faculdade de Biologia. aí- Né? Me formei em 2006, mais ou menos. Foi quando eu comecei a fotografar. Inclusive, minha iniciação científica era em genética vegetal, então realmente eu era apaixonado por plantinhas. Continuo, mas não tanto. E aí eu larguei a Biologia, mas meu primeiro contato com a fotografia foi justamente fotografando essas plantinhas, né? Com as Interessante, porque analógicas. Parece que no começo da história da fotografia, a fotografia serviu muito à ciência, né? Com certeza. Com Principalmente na história de catalogar os acho que para botânica, né? Botânica, né? Interessante. Com certeza. Na verdade, até hoje, né, influencia bastante. Só que, claro, com o advento da tecnologia, a questão de registro já é muito diferente de antigamente, né? E aí eu larguei a Biologia e fui viver de música, cara. Tocar nas boates aí e tudo. Né? Tu é músico, cara, Eu sou também. músico, fiz que legal, conservatório cara. um tempo. E eu tocava aqui nas boates de Recife, com as bandinhas de pop rock, MPB e Qual era tal. teu instrumento? Eu tocava guitarra e violão. Porra, que massa. E aí, como eu já gostava de fotografia, eu sempre nos shows à noite, assim, era mais de uma banda. Era a nossa e mais duas, digamos assim. Aí eu Qual era o ia nome da tua tocar... banda? Eu já tive a banda Os Outros, já toquei com Babi Jax, que hoje... Babi Jax, os Pois sicilianos. Sicilianos, já toquei com ela. Eu Ela lembro começou dessa com a época gente. dela. Que legal. Pois é. Quer dizer, eu que comecei com ela, porque ela continuou, né? E eu saí.
E aí eu aproveitava nas outras bandas, que de qualquer forma eu ficava na boate, eu levava a câmerazinha e ficava clicando a galera tocando, né? E aí começou, a gente não é apegado a dinheiro, mas o dinheiro é uma coisa que também mexe com a gente. E eu vi, rapaz, tá dando bacana, assim, financeiramente. Eu tava ganhando mais fotografando os outros do que propriamente tocando, né? E eu eu pensei no prazer de tocar, coloquei numa balança entre o prazer de tocar e o fato da necessidade também de a gente ter alguma coisa financeira. E aí pesou mais realmente eu começar a fotografar. Mas na verdade, o que foi que aconteceu? Foi Cara, essa o história, limite, essa assim. história é muito. É muito. louca, né? Porra. Mas o limite foi o seguinte. Eu comecei a fazer o curso no Senac de fotografia, né? Tu foi estudar lá no Fui Senai. estudar. Antes de que depois eu fiz outros cursos e tal. Quem era teu professor lá? Foi Roberto Soares. Robertão. Foi meu professor também. Abraço, Roberto. mestre, Quero o você mestre. aqui, hein? Pois é. Esse seria um papo top, né? E aí o que foi que aconteceu? Tinha um colega meu que também estava nesse curso. E aí surgiu um casamento para eu fazer em Natal, eu acho. Não sei se era Natal. Com ele. Não, com esse colega não. O que foi que aconteceu? Nesse dia eu tinha um... Não, o casamento era em Recife mesmo, desculpa. Porque o meu primeiro casamento foi em Natal, mas esse era em Recife. E aí o que é que aconteceu? Nesse dia eu tinha show marcado. Na época a gente recebia tipo R$100 pra tocar, né? Cada músico. E aí eu indiquei esse meu amigo pra esse casamento. E o cara cobrou, tipo, no primeiro casamento dele, tipo, R$800. Aí eu disse, meu irmão, Porra, bicho... trocando 800 por 100, Aí eu disse, cara. meu irmão, velho, duas coisas que eu gosto muito. Só deixando claro que eu não deixei de fazer algo que eu gosto por causa de dinheiro. Eu gostava das duas coisas, só que uma dá mais dinheiro que a outra, entendeu? Quem tem conta pra pagar sabe onde é que aperta o sapato, né, cara? Foi, pois é. Aí tive uma ajuda muito, assim, importante da minha esposa nessa época, porque tinha um dia que eu tava tocando no show e às vezes o cachê do show a gente gastava no próprio show. Pra quem não sabe, no universo da música, o cachê do músico chama galinha. Então uma galinha de 100, uma galinha de 800, Pois você é. realmente pensa duas vezes, né? Aí minha esposa terminou um show numa boate aqui, e minha esposa chegou, a gente conversou, disse, ô Breno, realmente é isso que a gente quer pra nossa vida, assim, tá? A gente costumava beber e tal, hoje em dia a gente não faz mais, não bebe, não fuma, não faz nada. Vocês são cristãos. Somos cristãos, né? Com muito orgulho, e realmente foi importante no processo de transformação e tal. Hoje a vida que a gente leva é bem menos regada de coisas externas que faz a gente não precisar buscar nada para achar a felicidade já mora em nós, assim, de um jeito muito especial, sabe? E aí um dia a gente terminou um show, a gente disse, e aí, velho, vai ser essa vida mesmo aí, bicho, que a gente vai seguir. Na noite. Né? Na noite, bebendo e tal, chegando bêbado em casa, não sei o quê. E aí foi quando a gente virou a chave, né? Foi uma influência importante de Cecília, porque foi ela que puxou essa conversa. Eu costumo brincar que ela me jogou na parede e disse, bora, vamos mudar ou não dá certo, sabe? Mas aí foi quando a gente comecei a diminuir os shows e tal, e comecei a respirar fotografia. Aí me dediquei mais ao curso e tal, depois fui buscar a graduação, e aí foi quando começou a diminuir uma coisa e começou a crescer a outra. Tu graduou aonde? Graduasse em fotografia. Em fotografia pela Universidade Católica de Pernambuco. Que legal, cara. Logo após o curso do Senac, inclusive esse meu amigo, ele veio, eu vim perseguindo ele, sempre eu tava um passo atrás dele, porque ele entrou no curso do Senac, aí eu entrei, né? E aí acabou por alguns eventos, a gente acabou ficando na mesma turma no Senac. Mas ele sempre tava um passo à frente. Qual aí, é o nome desse brother? Daniel, ele foi Daniel. professor lá, Daniel Neri. Um abraço aí, Daniel, hein? Muito obrigado. Eu também agradeço, Daniel, tamo junto. Ele tá em João Pessoa. E aí, cara, ele fez o curso do Senac, e aí eu fiz o curso do Senac. Aí depois eu indiquei ele pro casamento, lá que ele ganhou mais dinheiro do que eu, Daniel, vamos ver aí, né? Dar uma... Cadê essa comissão aí atrasada, né? Pois é. E aí ele depois fez o curso da Católica, né? E eu vim um período atrás dele. E aí quando ele terminou o curso da Católica, ele foi fazer o teste no Senac para ser professor de lá. E aí ele passou lá. E aí teve um momento em que ele decidiu voltar para João Pessoa e deixou meu nome como indicação. Aí eu fui fazer o teste, eu fui um dos que entrei, e aí a gente teve o prazer de ser contemporâneo no Senac. Exato. Foi massa, aperta aqui meu filho. Pô, que faz tempo, foi hein? bacana. Foi Tu tava massa. nesse período de transição, né? Quando eu me tornei professor de fotografia lá,
Tu já era professor, tu tava na turma da noite. Inclusive a gente compartilhou turmas, porque Foi. uma das minhas turmas você pegou a parte de edição com Foi, eles. né? Na turma. Inclusive, sábado agora quem estava trabalhando comigo, o meu fotógrafo Foi um deles. Frila, era um dos alunos, Márcio Cabral. Márcio, Que é pô. massa, Queria pô. que Márcio viesse aqui também, cara. Pois é. Márcio passou por sala de aula da gente, assim, se tornou um grande fotógrafo, né? Eu acho que ele E o mais acaba que isso, sendo um grande amigo também, velho. Márcio é sensacional, cara. Também é músico, né? É. Parece que o músico tende a ser... Ou a música Afinal, não tá coisa- dando certo, ou realmente tem uma linha aí que une, né? Mas, pô, Márcio, eu gosto bastante dele. E ter passado pela sala de aula da gente, eu acho que ele acaba sendo chama case de sucesso, assim, que a gente podia bater no peito e dizer, pô, que orgulho, né, cara? Pois é, tem alguns assim que é um clichê, né, o professor dizer que gosta quando o aluno Supera o o professor, mas realmente você como professor, você sabe como é gratificante você ver que um aluno tá voando, né? Eu tenho muito orgulho de ter sido professor de Olímpio, que também é Sim, professor, sim. né? Fui professor de Diego Guimarães, que já ganhou revelação de Diego Guimarães é audiovisual, né? é, No audiovisual, caso do fui vídeo. professor dele também. Então, assim, é muito massa, bicho. Fico muito feliz com essa repercussão aí dos meninos. Ah, que sensacional. Essa tua história do teu envolvimento com música e ter migrado para fotografia é muito parecido com a minha história também, porque eu também estudei música, também toquei guitarra em banda na noite. Ai, e tal. foi verdade, pô, a gente já trocou ideia, foi verdade. E é um alerta que eu costumo dar para os alunos de fotografia, que assim, eu vejo isso se confirmando nas próprias histórias da gente, né? Que fotografia é uma atividade muito perigosa. Você corre um risco muito grande de não querer fazer mais nada da sua vida. É verdade. Você bota um pezinho lá, ela puxa você pra dentro, porque é uma atividade muito prazerosa de fato, né, cara? Tem um rapaz, não vou recordar o nome agora, que faz fotorretrato lá no Juazeiro, a moda antiga, que é pintura. Mestre... Celso? Acho que Mestre Júlio, talvez. Júlio, acho que sim, é. Mestre Júlio. Ele pega as fotos antigas, pinta em cima e deixa... E ele diz uma frase que, assim, eu peguei pra mim. Que ele diz que se um dia, por algum motivo, ele sair da fotografia, ele vai orar a Deus pra que Deus coloque ele de volta. Tá ligado? E a história do Mestre Júlio é sensacional, né? Porque ele vem de uma cultura que parece que virou uma cultura obsoleta, porque as ferramentas mudaram, o mercado mudou, a cultura de consumo de imagem mudou, mas ele foi um cara assim que bateu o pé e disse, não, eu serei resistência, eu vou aqui continuar. Ele conta que mudou de plataforma, deixou de fazer com as ferramentas convencionais e passou a fazer digital, mas continuou fazendo a mesma coisa. E ele só foi para o digital porque realmente ele não tinha como manter a parte artesanal, porque ele ainda segurou até onde ele conseguiu, fazendo lá no pincelzinho, e trabalho sensacional. A história do Mestre Júlio é sensacional, E quem quiser conhecer mais sobre a história do Mestre Júlio, tem um episódio do documentário Caçadores da Alma, que tem depoimento lá do Mestre Júlio falando sobre o trabalho dele. Massa. Lá na nossa região, cara, tem... levando assim para essa parte de personalidades da fotografia e da arte, tem uma galera absurda. Tem Tiago Santana, que mais na frente, se a gente quiser falar sobre a questão lá das romarias, né? Vamos dando os nomes aí pra galera anotar e conhecer. Tiago Santana, né? Tem o Celso Oliveira também. Tiago Santana expôs em Paris com o Sebastião Salgado, pra ter ideia. Eita, no mesmo local que Sebastião Salgado. Que prestígio, que né? foram os dois únicos brasileiros a exporem lá. Que prestígio. Pois tem, não na parte fotográfica, mas assim, de personalidade cultural. Tem Expedito Celeiro, que é lá pertinho, que faz sandálias de couro e tal, que exporta pro mundo todo, né? Então, assim, e pensando na atualidade, cara, lá tem profissionais maravilhosos, velho. Cariri, a região do Cariri que a gente chama, porque são três cidades, basicamente, são as maiores. Barbalha, Juazeiro e Crato. Tu tá, hein? Eu tô no Juazeiro agora. Cheguei no Crato lá, mas agora eu tô no Juazeiro, que é vamos dizer, a parte mais urbana. É um polo urbano lá, comercial. A maior cidade do interior do Ceará é Juazeiro do Norte. Cara, tu sai de uma grande capital do Nordeste, que era conhecida como capital do Nordeste, né, Recife, e vai para uma cidade, acho que acredito que um pouco menor, sim, do ponto de vista econômico. E como é que para tu se restabelecer num mercado que é novato, assim? Como é que funciona isso para um cara que está migrando? Vamos lá. Primeira coisa é o motivo pelo qual eu migrei. Realmente eu não tava, sinceramente, eu não tava suportando o trânsito de Recife, velho. O trânsito de Recife foi o que disse, meu irmão, vamos procurar outra coisa.
Sobretudo porque minha filhinha do meio estava nascendo, né? Ainda não tínhamos planos para o terceiro, mas o terceiro veio. E eu buscava qualidade de vida. Eu já tive uma infância que mexeu com essa vida do interior e isso me encantava, sempre me encantou. E assim, hoje eu sei que realmente foi uma escolha muito acertada, né? Nossa, de ir ao interior. Mas comercialmente eu não fui tão irresponsável, digamos assim. Rolou uma estratégia? Rolou uma estratégia, eu fiz uma pesquisa de mercado, fiz algumas amizades com alguns fotógrafos que eu sabia que eles não iam pensar na concorrência, e sim realmente em expor como é que é o mercado de lá e tal. E alguns disseram, rapaz, tem mercado aqui. Como em todo canto, se a pessoa fizer com amor, fizer bem feito, por mais que seja clichê essas colocações, mas é verdade. Funciona, é clichê porque funciona, né? Funciona, falando a respeito do meu trabalho, eu acho que... Por que é que eu acho que eu me encaixo onde eu for, assim? E eu espero que não soe como algo... Não é soberba, mas assim... Eu vou lhe interromper e adiantar que eu vejo o seu trabalho. Na verdade, eu vejo você, enquanto fotógrafo, sendo um profissional muito versátil. Sim. E dificilmente você vê alguém fazendo muita coisa e fazendo bem, mas é o teu caso de poucos fotógrafos que eu conheço. E tudo que tu se envolve em fazer, todos os segmentos que tu assume, tu faz muito bem, boa, cara. Coisa boa. Na verdade, a gente tem inclusive um Instagram super nichado para casamento, porque a gente tem os aconselhamentos do marketing que nichar lhe torna referência em algo, né? Mas eu amo fazer tudo. Amo fazer casamento, amo estar não apenas pela foto em si ou pelo desafio do momento e não perder o momento, mas pelo fato de que o casamento é uma instituição que eu acredito, como cristão, de estar ali junto, escutando a palavra de Deus, é algo que me completa no dia, às vezes eu chego a me emocionar. Minha esposa, Cecília, inclusive, é cerimonialista, a gente trabalha lá casadinho, né, nos casamentos. Um retroalimenta o outro, né? Como é? Um retroalimenta o outro, né? Porque você presta um serviço dentro do serviço dela e vice-versa, né? Nos indicamos. Você a gente faz muita legal. coisa junto. Inclusive, tem muito cliente que faz questão que sejam os dois. Que legal. Né? E o que é que eu ia dizer a respeito do meu trabalho por me encaixar? Eu sempre oro a Deus para que os eventos e os meus momentos enquanto fotógrafo não me façam me tornar um robozinho de clique. Que olhe clique pensando na técnica, na coisa. Eu sempre oro para que aquele momento realmente seja um momento em que eu entenda que é o momento mais importante daquele casal, ou daquele cara que está me chamando para fazer um ensaio, aquela mulher que está fazendo, sabe? E eu tenho conseguido, e eu acho que eu tenho conseguido, tornar o que parece ser só técnico, apesar da poética envolvida, algo humano, sabe? Às vezes uma família chega no meu estúdio para fazer uma sessão, às vezes chega com os problemas na cabeça e sai todo mundo sorrindo, sabe? E para mim isso é mais importante do que um resultado maravilhoso. É a experiência. Cara, é interessante, porque a gente tá muito habituado, pelo menos eu acredito que a gente, quando está estudando fotografia ou qualquer coisa que exija um aprofundamento técnico, você acaba meio que criando um obstáculo para si. Assim, a técnica acaba sendo um obstáculo para você fotografar com emoção. Quando você está assim, muito ainda no comecinho. Mas eu acredito que depois, quando você internaliza aquilo, quando você internaliza a técnica, porque você está fazendo muito, está muito dedicado, a técnica deixa de ser um obstáculo e ela passa a ser um canal para você materializar a emoção que está no seu coração. Ou a imagem que está na sua cabeça. Então eu acho que tu é esse cara que tem uma técnica muito afiada, porque eu percebo isso na tua fotografia. Massa. Mas a técnica, ela é canal, assim, você consegue fazer com que a sua foto emocione e seja tecnicamente excelente. Massa. Que é um negócio surpreendente. E assim. aí fica até a dica para que os fotógrafos, não apenas os que estão começando, mas os que fazem pensando, porque assim, tem muito fotógrafo que faz foto para fotógrafo, não sei se tu percebe isso. Com certeza. Faz a coisa tipo, vou fazer aqui, ligar 3 flash, fazer o contra, fazer não sei o que e tal, porque é uma coisa difícil de fazer. Mas ver a foto, às vezes, se preocupa tanto com a técnica que não percebe que o cliente sai de olho fechado, tá ligado? Então, assim, que pense menos um pouco nessa questão técnica, porque a fotografia que o cliente quer receber não é a fotografia difícil, é a boa fotografia. A fotografia que emocione, que externa exatamente aquilo que estava passando. Aí a gente já linka
Diego, que a gente tinha tido uma pré-conversa pra também a gente não sair mais que se deixar a gente passar 5 horas conversando. Manda. Teve um dia que eu decidi, através das palavras de um amigo meu, que hoje é pastor lá no Cariri, que ele disse que a gente precisa trabalhar fazendo as coisas não para as pessoas especificamente, mas para Deus. Quando a gente faz para Deus, a gente faz bem feito e as pessoas eventualmente gostam. O dia em que eu decidi fazer isso, cara, sabe onde foi? Naquele ensaio do casal de idosos. Cara, que sensacional. Eu preciso que a gente comente sobre esse ensaio. Nossa. Aí, para quem não sabe, Breno é autor, fotógrafo de um dos ensaios, assim, que na história recente, contemporânea da internet, viralizou. Então, e para o fotógrafo isso, é uma grande vitória, né? Que a sua fotografia, ela chegou a muita gente, ela tocou muita gente. Eu queria que tu contasse essa história aí, como é que foi que aconteceu. Tem um ensaio de idosos que foi você que fez, que tocou o país inteiro. Conta aí essa história pra gente. Cara, primeiramente, assim, eu tenho a alegria de lhe corrigir. Não foi o país, foi o mundo, velho. Foi o mundo. Foi o mundo, velho. Que sensacional. Tipo assim, compartilhamentos até Oriente Médio, Egito, o mundo todo. Por que eu comentei sobre isso? Esse ensaio, na verdade, eu fui chamado pelo Neto para fazer a festa de aniversário do senhor, né? Seu Zeca. Hoje os dois já partiram, mas ficaram vivos aí, graças a Deus, né? Como foi? Teve a festa, eles me contrataram pra festa e na hora eu senti no coração, eu quero dar um ensaio pra eles. Como é que é a questão? É importante, inclusive, quem for fotografar idosos e tal, fazer umas perguntas a respeito da mobilidade, né? Da questão de saúde e tal, pra saber o que é possível fazer. Eu disse, não, de boa, ele só não pode passar muito tempo em pé e tal, mas de boa e tal. Eu quero dar esse ensaio pra vocês. Eu quero dar esse ensaio. Eu senti no coração que eu devia dar esse ensaio e foi a primeira vez em que eu usei o que aquele meu amigo Romeu, pastor, tinha me dito: faça pra Deus que vai dar certo. E eu fiz esse meu primeiro trabalho pra Deus e foi meu primeiro trabalho e o que mais viralizou, assim, foi uma coisa... Foi inspirado, né? Foi maravilhoso, cara. Foi assim, não tem como explicar. Acabou que eu vivi uma coisa que eu não estava acostumado, que a mídia toda atrás de mim, querendo fazer reportagem, entrevista... Foi loucura, assim, foi... Vou abrir um parênteses para contar uma história que aconteceu por causa desse ensaio. Nesse momento, os espectadores da gente já provavelmente estão vendo essas fotos. Show. Só uma coisinha que aconteceu para você provar como valeu a pena ter feito, e só isso já seria mais do que qualquer pagamento. Um cara dos Estados Unidos entrou em contato comigo, conversou comigo no meu péssimo inglês, tipo, o tradutorzinho do lado lá, que eu sou péssimo em inglês. E aí ele me disse que... Primeiro me perguntou se tinha sido eu que tinha feito o ensaio do casal de idosos. Eu disse, não, fui eu sim e tal. Me parabenizou e tal. E disse, cara, eu e minha esposa, a gente tá separado há 11 anos. Só que a gente não tem condições, nem eu nem ela, de comprar outra casa e sair. Então a gente mora junto e a gente tá separado há 11 anos. E seu ensaio nos uniu, velho. Cara, que sensacional. Que lindo, bicho. Que lindo, cara. Isso, assim, foi a prova de que quando a gente faz as coisas pra Deus, cara... Olha, realmente foi uma atitude inspirada, né? Você tava ali, você podia ter feito o trabalho, ter ido embora pra casa e... Ganhar o dinheirinho. Né? Ganhar o dinheiro, foi pra casa, pagou a conta e ficou por isso mesmo. Mas aí a inspiração, cara, é um negócio assim que é uma oportunidade, é um cavalo passando, você tem que pular em cima. Pois né? Imagina aí, cara, a gratidão, assim, a Deus por ter escutado o que ele falou no coração, dizer, meu irmão, ofereça esse ensaio. Você fazer e depois ter um feedback desse. É mais importante do que ter viralizado, do que ter... Mais um exemplo, uma das fotos passou uma semana mais ou menos sendo capa do Yahoo Saúde e Lazer, uma coisa assim, internacional. Então realmente, cara, foi o mundo todo, assim, muita gente foi impactada. Isso pra mim... Tipo, eu penso assim, enquanto fotógrafo, se eu podia fazer alguma coisa pra deixar, tá feito, sabe? Tá aí um legado muito bem escrito, né, bicho? E como é você dirigir, assim, um casal? A gente vê muitos fotógrafos super interessados em fotografar modelos femininas, a gente vê muito fotógrafo interessado em fazer paisagem, fazer todo tipo de fotografia, e parece que o idoso, a figura do idoso é uma figura que fica muito isolada na periferia dos interesses da gente, né? Como é que você
tá diante de um tema que é um tema muito frágil e sensível. Como é que você dirige um casal de idosos, cara? É muito atípico. Vamos lá. Quais foram os passos dentro do teu ensaio, na prática mesmo, assim? Primeiramente, eu acho importante conhecer. Escolha da locação. Como é que foi tudo isso? Pois é. Aquela conversa que eu disse que era importante ter antes a respeito da mobilidade já interfere de que forma você vai fazer e o local que você vai fazer. O local tem escada, o local tem rampa, como é que é, sabe? Todas essas coisas. Mas assim, a direção é muito parecida com qualquer outra. Porque assim, cara, quando a gente mostra uma foto pra eles, eles olham assim e dizem, como assim, sou eu mesmo, sabe? E eu acho assim, no meu trabalho, eu sempre tenho que ter uma mulher comigo pra fazer... Porque assim, a gente sabe que mulher, no final das contas, tem uma sensibilidade maior pra ajeitar cabelo, dar, né, uma assistência. E 99% das vezes é minha esposa, Cecília, que tá sempre comigo. E muitas das coisas desse ensaio, ela que foi fazendo a gestão do tempo. Ela fez a direção de arte também, né? Pois é. E como ela entende de fotografia, porque ela é formada em eventos e é cerimonialista, e ela entende de fotografia também, aí já ajuda muito. Ela sabe o que é possível, o que não é possível, né? Porque às vezes assim, você já viveu isso, com certeza. Chega num canto que tem uma pessoa que quer lhe dar ajuda, mas não entende fotografia, aí dá uma ideia que você sabe que não tem como fazer. Não é executável. Só que aí ele bota numa sinuca de bico da bexiga, porque você tem que fazer, porque o cliente tá ali e a ideia já tá colocada. Aí você tem que dizer, não é melhor a gente fazer assim? Tá? Mas aí ela me deu esse suporte bacana, cara, e rolou massa. Eles fizeram a foto eles fizeram o ensaio num lugar que era... Todos num lugar. Um casarão, uma parte cultural de Nova Olinda, que é lá pertinho do Juazeiro. É um casarão que tem pintura, fotografia e tal. É um centro de artes da cidade. Legal. É fácil de achar locações por lá, que eu sei que é um lugar muito bonito, assim, também. Tem uma atmosfera, assim, que representa muito o que é o Nordeste, né? Sim. Mas como é que tu faz para escolher as locações lá onde tu vai fotografar? Massa. Geralmente as locações mais desejadas lá são locações pagas. São propriedades em que o pessoal trabalha para ser um local para evento e para locação de fotografia. E tem vários locais bacanas lá. Eu não vou citar aqui todos, porque senão se eu esquecer um, aí o fornecedor chega para mim, não, como é que você pode? Não fez o merchan do meu espaço. Falou daquele, não falou de mim, mas assim, lá tem... O mercado é muito diferente, Diego, lá daqui. Aqui tem também esse tipo de serviço, mas não tem tanto quanto eu acho que tem lá, né? Pelo que tu tá me relatando. Lá tem bastante. E assim, vamos dizer, duas diferenças de cara. Primeiro, a qualidade de vida é uma coisa que é muito massa lá. E o custo de vida também é muito mais baixo. O custo de vida de lá, cara, você não se compara não. Chega aqui que eu vou tomar um sorvete, eu disse, espera aí, não tá errado na instância. Agora uma questão, se o custo de vida lá é mais baixo, o serviço de fotografia lá também é mais barato? Então, é aí que é a outra grande diferença. Por exemplo, hoje eu cobro no ensaio lá o que eu cobrava há 7 anos aqui. Só que o valor que eu cobro lá, comparado com daqui, lá eu consigo consumir mais. Entendi. Entendeu? É uma matemática que faz sentido. É como se o dinheiro tivesse outro... É como se o dinheiro lá tem outro valor, né? Brasil e Portugal, digamos assim, euro, real, sabe? Mas independente, sendo bem sincero, eu não tenho nenhuma rixa, nenhuma raiva da cidade de Recife. Assim, eu amo demais essa cidade, sobretudo as pessoas da cidade com as quais eu tenho relação. Mas eu não trocaria. Ter uma renda bem maior para voltar para cá. Tinha que ser bem maior mesmo, assim. Bem maior para tipo, oportunizar eu não morar exatamente aqui, só trabalhar aqui, sabe? Morar na aldeia, mas para lá. Cara, eu entendo esse sentimento e é um sentimento de quem está exposto ao caos de uma metrópole, né? E quando você tem a referência de como é viver numa cidade mais afastada do interior, fica aquele gostinho assim de, pô, seria massa se isso fosse assim mais constante na vida da gente, né? Um exemplo básico, rápido, quando a gente ainda não morava lá, no Crato, eu deixei o carro com vidro aberto, com a bolsa do equipamento, esqueci na praça principal da cidade. Passei o dia rodando a pé, voltei e tava lá a bolsa.
Pronto, isso aí já resume. Que felicidade, hein? Né? E a outra que resume também, eu saio pra deixar os meninos na escola faltando 15 minutos e chego 3 adiantado. Aí, Breno, tem um período da história recente da gente que eu acho que foi, assim, ruim para o mercado todo de maneira geral, mas deve ter sido muito pior para os fotógrafos que fazem evento. Sim. Pra galera do cerimonial, pra galera que faz fotografia nesse tipo de situação. Como é que foi pra tu encarar esse período né, de pandemia? Vamos lá. Tem 2 pontos que eu acho importante falar, pensando nesse O tempo, microfone mais pertinho de tu. nesse tempo que a gente passou, né? Primeiramente, o que é que a gente fez para se virar? Então a gente teve a ideia lá no Cariri de fazer foto delivery. Foto delivery? O que é que aconteceu? Todos os restaurantes que queriam permanecer na ativa precisaram colocar o delivery, mesmo se não tivesse, porque não podia nada presencial. E aí eu inventei o foto delivery, que era o seguinte: entrei em contato com vários restaurantes da região e eles mandavam material, eu montava em casa, fazia foto e mandava foto para eles. E aí eu recebia pagamento em dinheiro e um pedaço do pagamento no próprio... Porque assim, a gente tava zerado, não tinha como render nada. Então assim, já garanti o jantar, o almoço da minha família durante muito tempo. Os restaurantes precisavam de imagens boas para poder gerar mais venda através do delivery. E a gente bolou isso aí fiz hambúrguer, fiz massa, pizza, tudo que tem direito. Cada dia era uma coisa diferente lá em casa. Né? Essa sagacidade de quem é empreendedor, né, bicho? Você tem que estar olhando no entorno e resolvendo problemas. E esse acho que foi um dos problemas grandes. Né? Foi. E aí, com a ideia de Cecília, quando começou a perceberem quais eram os grupos de risco, a primeira coisa que fizeram foi trancar os idosos. Né? E eu não sei o que mas Deus tem alguma coisa comigo com relação a idosos, né? Que eu já tinha feito um ensaio que a gente já falou. Foi o que aconteceu. Cecília deu a ideia da gente sair no carro e bater foto das pessoas, focando nos idosos que estariam, não que o ensaio tenha sido todo com idosos, mas focando nos idosos que estavam trancados, fazendo foto das pessoas trancadas dentro de casa, a gente do carro mesmo, né? E aí a gente subiu na parte histórica lá do Juazeiro. Na época que tava, lembra como eu lembro desse zerado, ensaio, só tinha vento na rua assim, não tinha ninguém. Todo mundo com medo, a gente não pegava nem na maçaneta do carro na época. Vamos fazer, bora. Aí peguei a teleobjetivazinha e fui no carro, na parte histórica lá do Juazeiro, na parte da subida do Horto e tal. E fotografei alguns idosos e tem fotos assim emblemáticas que... sabe aquela foto que a semiótica você consegue pegar muitos símbolos ali, né? Idosos atrás das grades e tal. Assim, e assim, resumiu de uma forma que acho que foi tão bacana que fizeram uma reportagem na Record Nacional, no Fala Brasil, sendo fotógrafo juazeirense e tal, não sei o que. Inclusive hoje eu sou amigo do Tom Bueno, que é o repórter lá da coisa. E aí rolou essa reportagem também e foi um ensaio muito massa assim, durante a pandemia, que todo mundo, os fotógrafos e a galera de evento tava todo mundo enclausurado, né? Escondendo, diminuindo, e por algum motivo Deus me escolheu para ser o cara que ia aparecer de alguma forma, né? Mesmo que sendo com fotografias tão pesadas num momento tão complicado, né? Morrendo de medo, porque eu sou obeso, diabético, hipertenso, tenho todas as... Tava nos grupos de risco também, inclusive, né? Na reportagem, o repórter diz, né? Breno, coleciona doença, não sei o que. Depois eu liguei pra eles, toma, bicho, aí tu me quebrou, pô. Né? Me bota pra cima, meu amigo. Mas aí foi assim, foi massa, porque a gente a palavra da moda era se reinventar, né? Era a única coisa que tinha era live E aí a gente fez esse foto delivery e a gente teve o prazer também de alcançar mais uma vez a rede nacional através desse ensaio, que foi massa demais. Olha que arretado, cara. E é interessante porque essa atuação de ressignificar o teu trabalho, ela pra gente, ela tem que acontecer assim constantemente, né? Porque o mercado ele tá mudando com muita dinâmica, né? Verdade. E se você ficar parado ali fazendo a mesma coisa sempre igual, sem colocar ideias novas, bicho, você vai afundar. Ou pelo menos você deixa de crescer, né? Ou se você não inovar. inovar. Lhe engole ou você tenta engolir ele. Não tem o que fazer. Cara, tu é um fotógrafo versátil.
Fotografa Sim. casamento, fotografa formatura, fotografa retrato, faz estúdio, faz externa com iluminação excelente, diga-se de passagem. Mas de todos esses segmentos, qual é o que tu gosta mais de fazer, assim, o que te dá mais prazer? Gastronomia, porque eu como a comida depois. É Não, nada, brincadeira. é nada. Mas eu sei que você faz gastronomia eu muito bem eu também. gosto. Rapaz, assim, eu gosto muito de fazer casamento, cara. Casamento Pela- é o teu tesão mesmo. Pelo assim. contexto da coisa, sabe? Pelo contexto, pelo desafio de a gente não poder errar. A gente tem. Uma coisa assim que eu acho é que quem faz casamento bem feito consegue se adequar a outras linhas Porque com mais existe uma facilidade. exigência de muitas competências Você tem diferentes. que fazer, né? você tem que fazer bem feito e coisas que não se repetem. Basicamente, E eu vejo no fotógrafo de casamento que dentro dele tem um fotógrafo de moda, tem um fotógrafo de ensaio arquitetura, tem um fotógrafo de retrato, tem um fotógrafo de estilo. até de gastronomia para fazer a mesa. Pois é, então assim, você reúne uma série de muitas competências que fazem de você um bom fotógrafo. Aí eu vou deixar a deixa para tu, Breno, porque a maioria dos espectadores da gente são entrantes na fotografia. Nossa. E tem muita gente que entra na fotografia e deseja se introduzir nesse segmento que é a fotografia de casamento. E eu tenho certeza que todo mundo que entra comete erros que são comuns no primeiro momento da carreira. Uhum. Tu aconselharia essa galera que está querendo entrar em fotografia de casamento a não cometer quais erros? Primeiro, que difícil, cara. Primeiro erro que eles precisam evitar é fazer um casamento sem ter ido em outro antes, sendo oficial. Você chega dizendo, fechei o casamento, vou lá pela primeira vez sendo fotógrafo oficial. Eu já aconselho, tipo, tenta se inserir em outras equipes. Tem que ter uma Cara, experiência prévia, né? até no começo a gente gasta dinheiro, pô, é isso mesmo. Tipo, cara, eu tô começando, deixa eu entrar na tua equipe aí e tal, não te atrapalho, mas deixa eu fazer umas fotinhas, conhecer o andamento das coisas, conhecer o corre, né? Eu acho que é o principal. Você não fazer logo o primeiro de cara como sendo como principal e tal, sem entender qual é a vibe do evento, sabe? Tem erros no sentido de armazenamento também, que você não vai fazer um casamento sem ter, né, como guardar essas fotos em mais de um local, porque o maior e pior erro dos fotógrafos é quando se perde arquivo. Sobretudo de um momento como esse. Já aconteceu, meu amigo, com você? Cara, aconteceu uma vez nos 15 anos que quando eu tava fazendo o backup, o HD pifou total. Eu consegui recuperar algumas fotos e aí as principais foram recuperadas, né? E eu dei algumas coisas a mais e tal mas bem no comecinho, justamente para hoje eu tenho 2 HD de 5 TB, mais de uns 15 HD de 1 TB, nuvem limitada, tá tudo em 3 cantinhos. Sabe? Corre risco de perder, não, né? Deus me livre, não quero isso pra mim, né? Eu acho que foi tu que me contou que uma vez foi fazer um casamento e na troca de cartão deixou um cartão cair. Foi tu que me contou isso? Que fique bem claro. Isso foi no comecinho, tá? Porque meus clientes hoje em dia vão ver, vão pensar, eita, cara, esse cara não tem responsabilidade. É começo de carreira. Mas tá? a galera, Dica não pros cometam o mesmo erro no começo da carreira de vocês. Cara, né? eu fui fazer um casamento, não vou dizer o local, porque senão a noiva vai saber que foi ela. Eu fiz um casamento uma vez que no corre, o cartão encheu e eu troquei os cartões, né? Normal, né? Procedimento Terminei, padrão. guardei e tal. Só que quando eu cheguei em casa eu me dei conta que eu não tinha guardado o cartão, eu tinha deixado em cima da mesinha lá. Na mesinha não, no cantinho, no canteirinho. Aí, essa câmera não é como as de hoje. Hoje, por exemplo, meus clientes aí saibam que todas as câmeras que eu compro tem 2 slots de cartão. Aí eu só mexo em um, o outro tá sempre lá, um grandão que eu deixo bem grandão. Pra segurança. Quando eu cheguei pra baixar as fotos, e hoje em dia, geralmente, quando eu chego, eu só vou dormir, quando eu baixo e deixo fazendo backup, né? Aí, deu de manhã, fui baixar, o cartão não tava, o primeiro, só tava com as fotos do segundo cartão, que era o que eu tinha botado depois. E aí, lascou, bicho, e agora o que é que eu faço e tal? Aí voltei correndo pro buffet, e já tava o pessoal lá passando pano, varrendo, e eu procurei, e disse, ó, se ficou no chão, já foi, porque Passaram o rodo aqui já.
Aí eu me lembrei do local que eu tinha feito a troca. Foi aqui, me sentei, aí refiz até um movimento assim, como foi que eu Fez fiz uma aqui, oraçãozinha, meu amigo? Rapaz, na época eu não conhecia Jesus como eu conheço hoje, não. Mas se eu conhecesse, pode ter certeza que tinha feito. É. Mas mesmo eu sem ter aceitado ele, com certeza ele me protegeu. Porque tava aqui, então quando eu olho, rapaz, foi aqui. Aí eu levantei um jarrinho, porque ia ter o evento, o casamento tinha sido na sexta, ia ter o evento no sábado. Já tava toda a decoração chegando. Aí tinha um jarrinho em cima da muretinha, eu levantei o jarro, tava lá o cartãozinho brilhando. Achei. Graças a Deus, cara. Qual é o protocolo de segurança para quem vai fazer casamento, assim, em relação aos arquivos? Tá. Você fotografa, troca o cartão e apaga, guarda de novo. Como é que tu faz no teu trabalho? Vamos lá. A gente já sabe que tua câmera tem 2 slots de cartão. Slots. Todas as minhas câmeras têm 2 slots. Um dos slots eu boto um cartão grandão, tipo 64, 128 GB, para não trocar ele. E o outro eu boto menor, de 32 GB. Termina, eu troco de 32, né? Aqui em Recife, eu aconselho, inclusive, a pessoa pegar terminou esse evento, pegar esse cartão e botar em algum canto no seu corpo, no seu bolso, alguma coisa assim. E o outro cartão deixa na câmera. Porque mesmo se roubarem o carro, alguma coisa assim, as fotos estão lá, né? Ou então, com esse fotógrafo aqui que faz o backup no próprio evento e já manda para a nuvem, por mais que demore. Lá o que é que eu faço? Lá é mais tranquilo. Terminou o evento, guardo os cartões no casezinho de cartão, tal. Chego em casa, a primeira coisa que eu faço, baixar em 2 locais e jogar para a nuvem. Só isso. Quem tem um, não tem nada. nenhum. Verdade. Tu, quando vai fotografar, tu usa mais de uma câmera, mais de um flash. Como é o teu set hoje para fazer evento? Vamos lá. Eu trabalhei muito tempo com 2 câmeras para poder fazer sempre uma tela e uma grande angular. Eu né? pergunto isso, Breno, não que o equipamento seja a coisa mais importante para você fazer boas fotos, Sim. mas a título de curiosidade, né? Assim, quais são as ferramentas que tu tá usando hoje? Vamos lá. Eu tenho 4 flashes Speedlight, os 4 a bateria, inclusive quem puder. É mesmo a bateria, cara? São aqueles da Godox? Godox. Tem um 2.860-2 e 2.860-3. Inclusive o 3 já vem com LEDzinho que dá uma Tu percebeu diferença assim, nesse desempenho ou a diferença é na autonomia? As duas coisas, porque a pilha quando vai descarregando, ela vai perdendo ela desempenho, começa a carregar lento demais e em um momento a gente pode perder. Bateria... Casamento a céu aberto à noite. Bateria não tem isso. Bateria não. Bateria você faz um evento inteiro com a bateria de boa. É mesmo, cara. Uma bateria só você consegue. De boa. Até mais. Eu que não deixo entrar no outro evento. Sempre carrego. Mas conheço gente que faz 3 casamentos com a bateria. Não sabia que o desempenho era tão bom assim não, cara. Vou experimentar. É massa. E o 863, que é o novo, ele além da autonomia maravilhosa, ele também não esquenta como os outros. Você pode clicar em 1/1, tá direto e não vai esquentar. Trabalho só com uma câmera, mudando de lente. Quase nunca faço casamento só. Tem que ter outro fotógrafo comigo. Eu sou viciado em fotos fechadas. Eu uso faz os closers, né? De 85 para lá. Raramente eu pego uma 50-35 para fazer uma coisa e tal, mas de 85 então pra lá. Tu é um fotógrafo também muito discreto, né? Porque normalmente se você tá fazendo close, ou você tá muito perto, que eu acho que não é o caso, ou você tá de longe. Geralmente eu tô mais distante. Tela, né? E eu instruo o freela que tá comigo a fazer as coisas mais abertas. Eu faço mais fechado, porque é até importante que a galera pense, na equipe não pode ter alguém que concorra com você. Na equipe tem que ter alguém que complete seu trabalho. A gente já passou uns perrengues grandes de... Não, deixa eu fazer a minha e tal. Aí, a mesma coisa querendo fazer para tipo, dizer que vai fazer melhor, sabe? Independente se vai ser melhor ou não, tem que ter um complemento ali, não uma concorrência, né, na equipe. O que adianta você ir ali fazer a mesma foto, né, bicho? Pois é. E aí eu uso... Hoje eu tô com a Canon EOS R6, uma mirrorless da Canon que é maravilhosa. Já adianto que a diferença de foco é uma coisa assim que salva a nossa vida. Essa é a grande diferença que tu sente da DSLR para mirrorless? Para mim, sim. Foco. É o foco. Tem outras diferenças assim que não são tão discrepantes como o foco. A autonomia da bateria da mirrorless, aí tá sentindo... perde. Perde Bastante.
com relação às antigas, perde. Mas tem a bateria nova que tá vindo que segura mais um pouquinho. Mas se eu pegar a bateria da câmera antiga e botar nela, meu amigo, não dá nem as entradas dos padrinhos. Consome muito, porque ela é toda elétrica, né? Ela tá consumindo, ela tá processando tudo ali o tempo todo, né? Pois é. E é isso. Tu migrou definitivamente, tu tem ainda... Tu fotografava com a Mark III, né? 5D Mark III. Eu tenho as bichinhas todas surradinhas, tudo com quase 1 milhão de cliques. E tá lá, dando gás. Porque existe Desde 2013 eu tenho 2 Mark III. Existe uma lenda urbana sobre o tempo de vida útil de uma câmera DSLR que está associado ao desgaste do obturador, que é ok, né? Mas a estimativa que se faz de vida útil... É de 60 mil, né? Parece, o pessoal diz. Para essas full frames, acho que passa de 200 mil cliques. Mas assim, passando de 200 mil, quase com 1 milhão de cliques, está lá funcionando, dando gás. Pois é. A gente acaba confirmando que é uma grande lenda urbana, né? Até porque se realmente a vida útil fosse 200 mil, a pessoa tem que fazer o cálculo para poder ver quando é que a câmera se paga, né? 200 mil cliques dividido pela quanto você tem que cobrar por cada clique para poder... Se a pessoa fosse apegar a isso... Que é o preço de depreciação do equipamento. Pois é. Tem que cobrar do cliente, mas eu acho que a gente acaba meio que criando um mito em cima disso muito grande, que é um desespero assim generalizado, que a minha câmera está chegando no final da vida útil, eu vou economizar clique, Não, na verdade, etc, isso né? aí é uma questão de segurança para o fabricante. Para dizer, passou 200 mil, então está dentro do esperado. Mas é muito raro uma câmera dar problema perto disso aí. A gente tem uma assistência técnica da Escambo Fotográfico, que é parceira do podcast. Eu queria inclusive mandar um abraço aí para os nossos patrocinadores. Sem o apoio dessas empresas, né, o Fotoprosando nem aconteceria. Que são a Escambo Fotográfico, a Locadora Fotográfica, a Escola Pernambucana de Fotografia e o Recife Image. Né? Massa. Então tem a assistência técnica da Escambo Fotográfico e eu escuto pouquíssimos relatos de câmeras que chegam com o obturador surrado, assim, porque passou da quantidade de vida, né, de disparos da vida útil. É mais fácil dar mal contato nos botões do que o é mais fácil dar dor de cabeça no fotógrafo. E é trocável, né? Também. Substitui, exatamente. Isso aí não é o grande aperreio, não. Breno, vou fazer uma pergunta assim um pouco mais cabeluda. Deixa eu só fazer voltar um negócio. Manda. Dos grandes erros, falando em obturador. Não fazer casamento com uma câmera só. Leve outra câmera, nem que seja uma surradinha e tal, mas não queira viver o desespero de trabalhar com uma câmera só e essa câmera dar problema no dia. O que você faz? Chora, né? Chora. Se der problema. Chora, já disse que vai devolver o dinheiro. Não já faça, pede não, desculpa. É evento. 2 câmeras. Casamento é um rito de passagem que é um dos mais importantes para a história de uma família. Aí você chega lá na hora e não vou entregar porque minha câmera quebrou. Não faz o menor sentido, né? No universo mais profissional, eu acho que isso não é admissível, né, cara? Sim, com certeza. O fotógrafo profissional, ele deveria trabalhar em cima das premissas de entregar haja o que houver. Tem que trabalhar na defensiva sempre. Sempre tá na segurança, né? Exato. Vou fazer uma pergunta cabeluda. A rocha. A rocha é do lado do Ceará já, viu? Rocha, né? A rocha é... É rocha. É rocha. Cara, eu vejo hoje o desenvolvimento tecnológico avançando cada vez mais rápido. E fala-se muito na mudança das ferramentas de produção de fotografia. Não vai ter mais DSLR, vai migrar para mirrorless, e beleza. Mas eu sinto, não sei se é uma ameaça, mas eu sinto uma presença muito mais relevante das tecnologias de inteligência artificial do que propriamente do equipamento A, B ou C que a gente vai usar ou não no futuro. Tu tem acompanhado essas transformações? O que tu acha disso? Assim? Vamos lá. Eu sei que a galera está produzindo hoje imagens incríveis com palavras-chave, sem necessariamente ter que operar equipamento nenhum. Tu acha que vai chegar o momento que essas imagens vão substituir o que a gente faz? Eu acho que a conversa é importante, o assunto é importante, mas eu não acho que seja tão breve, não. Se vier a acontecer, não seria tão breve, né? Porque é onde a gente recai novamente a minha questão do humano. Tem algumas coisas dentro da arte que a máquina nunca vai se sobressair a um coração humano, a sensibilidade humana. Então, mesmo
com o advento da tecnologia, por exemplo, em celular. Pô, o celular hoje, às vezes você faz uma foto no celular bom, fica top, a iluminação top, mas e o cara que vai se dispor lá a colocar seu coração, colocar seu suor e seu sangue no trabalho, sabe? Eu acho que existe a discussão, mas eu não vejo tão logo acontecendo. Por enquanto, o que é de inteligência artificial está vindo para agregar ao que a gente faz. É o que eu sinto, né? Bacana. É um bom ponto de vista. Breno, eu sempre pergunto para os fotógrafos que vêm aqui, para os fotógrafos e para as fotógrafas, a respeito de quais são as perspectivas profissionais suas para o futuro. Assim. Tem algum projeto engatilhado, alguma coisa diferente que tu queira fazer assim no campo da fotografia autoral? Sim. Como é que está o teu olhar assim na frente? Qual é o projeto que tu quer executar que tu ainda não executou? Existe esse? Existe. Primeiramente, é interessante a gente pensar em... Muita gente diz, eu quero alcançar o sucesso com a fotografia. E muita gente fala isso, mas não para tentar entender o que para ele realmente é sucesso. O que é sucesso? O que é sucesso para tu? Entendeu? E aí essa linha de pensamento, eu comecei a pensar mais depois que eu comecei a frequentar a igreja e tal, que eu tive um entendimento cristão, que muitas vezes a gente espera a vitória, a gente espera um milagre e a gente não percebe que as vitórias e os milagres já estão acontecendo. E a gente deixa de viver e deixa de confraternizar os milagres e as vitórias porque a gente está esperando algo maior na frente. Isso é muito... Faz muito sentido. Isso é muito pesado porque a gente acaba nunca se satisfazendo com nada. E isso é um dos gatilhos para a tristeza humana. Faz sentido, faz todo sentido. Então, assim, eu sinto que hoje eu vivo vitórias, hoje eu vivo milagres, sabe? Com a fotografia. Eu posso dizer assim que, com certeza no começo, um grande sonho, obter o sucesso é viver só de fotografia. Às vezes a gente chega a esse patamar e a gente não lembra que um dia a gente sonhou isso. Então a gente já alcançou o sucesso que a gente achava que era o sucesso. Mas Por exemplo, por que é que eu digo isso? Às vezes eu passo lá pelo Cariri, assim, e tem época que tem 10, 15, 20 outdoors de diferentes empresas com foto que eu bati, que eu tirei, né? E um dia eu sonhei, disse, um dia eu vou ter uma foto que eu bati no outdoor. E simplesmente começou a ter outdoor. E eu um dia parei na frente do outdoor e disse, cara, um dia... Realizei, né? Eu sonhei isso. E eu não tive tempo, por causa do corre, de parar e sentir que eu estava realizando esse sonho. Desci do carro, fiquei do lado do outdoor, assim, refletindo sobre isso, sabe? Então, é interessante que as pessoas coloquem na cabeça e reflitam a respeito do que é sucesso. Será que você não já está vivendo alguma coisa que você queria viver antes e simplesmente não se deu conta e não está curtindo essa vitória? Boa. Sabe? E sobre o que eu penso fazer no futuro, eu sinto muita saudade de fotografar para mim, sabe? De pegar o carro assim, entrar numa vila, num negócio assim, e vou fazer um trabalho para mim, sem pensar no cliente, sem pensar... Não necessariamente ter gente na sem fotografia. Sem ter essa relação comercial, do que eu faço, 90% do que eu faço tem gente na fotografia. Então, o único projeto que eu tenho é poder ter tempo e disponibilidade para fotografar única e exclusivamente para mim. Porque o que eu faço para os meus clientes, eu faço para mim também, né? Primeiramente para Deus, faço para mim também, porque eu me satisfaço com isso. Raros são os trabalhos que eu faço por dinheiro, mas faço. Como o roqueiro que toca em banda de forró, faz parte, né? Faz parte. Mas de projeto de futuro para mim só é ter mais tempo para fazer coisas para mim sem estar cliente, cadê as fotos? Pô, manda aí. Ou então, tipo, eu olhar e dizer, cara, é isso que eu quero, sabe? Essa fotografia que eu queria ter feito. Cara, isso é sucesso. Isso fazer é sucesso, isso é autonomia. autonomia. Na minha casa, ter sucesso é autonomia. Autonomia é sucesso, cara. Se você tem a possibilidade de dizer, eu vou reservar um tempo assim para fazer o que eu quero, você tem liberdade. Sim. E liberdade é uma grande vitória na vida de todo mundo. Com certeza. Cara. Com certeza. Eu te conheci, Breno, professor de fotografia lá no Senac, a instituição que a gente trabalhou junto. Tu tem saudade dessa época de lecionar? O que é que tu mais gostava desse universo de sala de aula? E o que é que tu não curtia? Assim? O que é que tu... Lá vem mais um clichê.
Vai. A gente aprende muito, velho. Aprende. A gente vem pra teoricamente ensinar, mas a gente aprende muito mais do que a gente ensina. Porque o que a gente ensina já tá ali disponível na nossa cabeça, né? Nos livros e tal. A gente só repassa, digamos assim. Mas as experiências que a gente recebe é o que preenche alguns vazios que tem na gente, né? E o que eu sinto mais falta, eu gosto de gente, cara. Eu gosto de estar com gente. Gosto de interação, né? Pois é. Isso aí é o que eu sinto mais falta, de ter aquela galerinha ali em horário fixo e tal, pra trocar ideia, pra poder crescer junto, né, deles. Isso eu sinto muita falta. Sinto falta também do fixo, é bom também. Né? O salário fixo saber bom, que né? vai receber no final do mês. No final do mês é bom. E o que eu mais... o que eu não gostava era... Rapaz, é difícil achar uma coisa que eu não gostava, bicho. Sala de aula é um negócio muito gratificante. O que eu menos cara? gostava da sala de aula era ter que pegar o trânsito para chegar na sala de aula. Basicamente isso. Eu passei por isso recentemente também, resolvi mudar de casa. Hoje eu moro mais perto da escola, eu consigo fazer esse trânsito assim de motinha, Sim. sem ter esse estresse. Mas eu compartilho desse sentimento também, bicho. O ir e vir numa metrópole para trabalhar é um negócio assim que tira você do sério. Na época que eu tava dando aula, o professor, acho que era João José, que era de tarde, e aí ele saiu da tarde, eu acho que ele se aposentou. Não, minto, ele era da noite, eu tava pela manhã. Acho que não lembro exatamente, eu só sei que ficou... Tu tava de noite, João José era manhã e tarde. Ele saiu da manhã, parece, e aí ficou essa lacuna. E aí eu precisei ficar de manhã e de noite. Eu pegava 4 vezes por dia, cara, o trânsito. De manhã, que é horário de escola, de ida, na hora do almoço, o horário de volta da escola. 6 horas da tarde, horário de ida da faculdade, 10 horas da noite, horário de volta da faculdade. Então foi isso aqui foi o que despertou a minha vontade de sair. Porque 4 vezes por dia no trânsito foi pesado. Imagina. Mas Deus, através do trânsito, Deus me mostrou que era isso que eu tinha que fazer. Aproveito, eu gosto de falar, né? Aproveito para um breve testemunho. Manda. Nós, enquanto cristãos, muitas vezes a gente pede que Deus nos dê sinais de que a gente está fazendo a coisa certa. Porque pra gente, mesmo que pareça algo que não é bom pra gente, se for da vontade de Deus, pra gente é melhor pra nós. Assim, pra gente é melhor, sabe? A gente tava tomando a decisão de ir pro morar no Cariri. E antes dessa decisão, a gente colocou em oração. E a gente perguntou: Deus, me diz, por favor, me manda sinais de que a gente tá fazendo a escolha certa. E a gente orou por isso, eu e minha esposa, né? E mesmo assim a gente decidiu vir, mas aguardamos um sinal. Aí faltando tipo 5 dias pra gente ir, me ligou uma funcionária lá do pé da Justiça Federal, que é lá na BR, né? Aí disse: Breno, a gente tá precisando mudar o hall daqui. E a gente precisa de fotografias de todas as sedes da Justiça Federal de Pernambuco. Tem como você pegar esse trabalho? A gente precisa pra logo. Aí eu botei no mapa, bicho. Tinha Goiânia, né? Goiânia, né? Que fugia do trajeto, e tinha Petrolina. Aí eu fui pra Goiânia fazer, e Petrolina eu terceirizei. Todas as outras sedes eram o caminho daqui pro Cariri, pô. Era o teu sinal, cara. Imagina aí. Aí você tem que ter sensibilidade pra perceber isso também, né? Mas, amor, acho que o sinal de Deus veio aí. Peguei um trampo que financeiramente foi massa que vai mesmo. Me levar assim. A gente viajou pra lá parando nas sedes, pô. Fazendo o trabalho. Que arretado, cara. Que arretado. Aí, bicho. Olha aí. É coincidência? É um grande testemunho. Olha a galera aí, tá vendo? A inspiração de onde vem muitas vezes vem dos céus, cara. Pois é. Vem de Deus, né? Com certeza. Cara, eu tô muito feliz que tu veio aqui conversar com a gente. Eu também, velho. Eu acho que tem alguns nomes que são inevitáveis de passar por aqui, assim, porque fazem parte não só da história da fotografia de Pernambuco, do Nordeste, mas porque fazem parte da minha história também. E você da minha. Cara, a gente compartilha isso então também. Massa. Fico muito feliz que você tenha vindo. Vou torcer para que você volte para casa em segurança, que eu sei que você está voltando para o Cariri hoje. Almoçar e pegar o bico. A galera que vai assistir esse programa vai assistir assim alguns dias depois da gravação da entrevista. Hoje, posso dizer que dia é hoje? Hoje é dia do jogo da seleção contra a Coreia do Sul. Breno vai pegar a estrada agora, a gente vai ficar na torcida para chegar em segurança lá no Cariri.
E que o Cariri continue emprestando o Breno pra gente de vez em quando. Aí eu tive que escolher. Ou eu perdi o podcast, a gravação, ou eu perdi o Jogo do Brasil. Eu escolhi perder o Jogo do Brasil. Vou passar o jogo viajando para poder prestigiar meu querido amigo Diegão. Que maravilha, cara. Viu? Foi um grande presente para mim. Massa, para mim também, velho. Tô muito feliz de você ter vindo. Muito obrigado, Breno. Valeu. A gente vai ter outras oportunidades de continuar conversando, porque eu sei que você volta para Recife e a gente vai ter chance ainda aí de se ver muitas vezes. E quem sabe trabalhar junto aí um dia, hein? Tu topa fazer um casamento, bora fazer junto? Eu topo. Mas não quero receber pra fazer, não. Eu quero ir pra me divertir. E é? Pronto. Show. Bora? Bora. Depois a gente mostra os resultados aí. Galera, muito obrigado. Vocês que ficaram assistindo a gente até agora. Não esqueçam de curtir este vídeo, de comentar e de compartilhar para ajudar o canal a crescer. O Fotoprosando não aconteceria sem o apoio da Escambo Fotográfico, Recife Image, Locadora Fotográfica e Escola Pernambucana de Fotografia. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.